Bom dia. Tá gravando aí? Bora lá. Opa, aqui é o Fernando e em primeiro lugar eu quero te agradecer por ter clicado no nosso anúncio e estar aqui assistindo esse vídeo. E se você está aqui quer dizer duas coisas. A primeira coisa é que o que a gente faz realmente funciona. E a segunda é que você provavelmente está procurando uma empresa para criar um site para o teu negócio. E nessa apresentação, que não vai durar muito, eu vou te mostrar o nosso método para criar plataformas inteligentes que geram visitas e transformam essas visitas em saldo na sua conta. E a verdade é que não tinha hora melhor do que essa para você estar aqui com a gente. Isso porque o mês de fevereiro é um mês muito especial, é um mês que a gente completa 10 anos de estrada com a M4. E eu lancei um desafio com a minha equipe aqui no mês de janeiro para a gente pensar numa forma de mostrar essa gratidão sem ser só com ar quente que sai da nossa boca. E a gente resolveu oferecer um serviço de lançamento no valor de R$10 mil de bônus para os 10 primeiros contratos que a gente fechar nesse período. E a gente escolheu esse serviço porque é um serviço que nem sempre as empresas conseguem contratar logo de cara, principalmente quando elas estão começando. Mas ele tem o poder de causar um verdadeiro salto de performance no resultado das empresas. A gente assistiu casos de empresas que geraram o equivalente a 6 meses de venda na semana de lançamento do site. Mas então quer dizer que eu vou ter o equivalente a 6 meses de venda na semana de lançamento do meu site? Não. Esses casos foram casos fora da curva, mas eles servem para demonstrar o potencial dessa técnica de lançamento e que sim, isso é possível. Mas é o seguinte, como é possível gerar visitas para o meu site e essas visitas virarem saldo na minha conta? E as chances são que se você não gera saldo relevante na sua conta bancária todo santo mês, você precisa fazer alguma coisa diferente do que você tem feito. E o fato é que hoje a maioria das pessoas está a um braço de distância disso aqui, ó. E a atenção das pessoas, ou de muito mais pessoas, estão aqui. E a verdade é que as pessoas tendem a prestar mais atenção hoje em dia nisso aqui do que no próprio parceiro. Algumas pessoas prestam mais atenção nisso aqui do que no próprio volante. Elas dirigem no WhatsApp, no Waze. Enfim, o fato é que cada vez mais pessoas prestam atenção nisso aqui. E quanto mais você tem a atenção das pessoas, maior a sua possibilidade de conseguir clientes. E o que a gente faz é criar um site que sabe pegar muito dessa atenção que poucas pessoas sabem como atrair, afinal o digital é um pouco novo, e transformar isso em cliente para o seu negócio. Agora é o seguinte, eu não sei se você alavanca todo o poder que a internet tem hoje, mas se você não alavanca ou não sabe como alavancar, esse site que vai pegar essa atenção e transformar uma parte em cliente, tem o poder de gerar tal salto de resultado no seu negócio. É típico vender milhares e milhares de reais pela internet? Não. É possível? Sim. E olha, eu sei que você pode achar que isso é bom demais para ser verdade, mas o fato é que se eu não tivesse visto isso acontecer aqui na M4 e sentido na pele o poder que a internet tem, eu também não acreditaria. Mas eu sou um pouco como você. Quando eu comecei a empreender, eu só queria ter uma empresa bem-sucedida, ter liberdade financeira, ter tempo para poder estar com minha família, morar num lugar legal, poder proporcionar bons momentos para as pessoas que eu amo, para os meus amigos. Mas eu comecei muito cedo. Foi com 14 anos, na empresa do meu pai, de propaganda, como designer aprendiz. Eu lembro como se fosse hoje. Nas minhas férias eu passava o tempo inteiro do lado dos designers, olhando ali tudo que eles estavam fazendo e tentando aprender alguma coisa. E com 17 anos eu resolvi seguir o meu caminho, abri a minha primeira empresa e as coisas já começaram muito bem, para te falar a verdade. Já estavam de vento em polpa. E nessa trajetória eu fui me tornando sócio de outras empresas, mas eu tinha uma dificuldade muito específica e que eu via empresários que eram muito experientes com essa mesma dificuldade. E essa dificuldade era conseguir relacionar o tamanho da equipe com o volume de trabalho que a gente tinha na agência. Às vezes a gente tinha muita demanda dos clientes e às vezes menos, e às vezes a equipe precisava aumentar, às vezes precisava diminuir, e relacionar essas demissões com contratações era essa grande dificuldade que a gente tinha. Isso porque a gente usava os dois métodos mais convencionais de captação de cliente que existe até hoje. O primeiro era a indicação. A gente acabava recebendo muita indicação dos nossos clientes e a gente tinha um carinho especial com essas indicações, porque eu não sei se você costuma receber indicação aí no teu negócio, mas é um ato de confiança. E por isso dificilmente a gente recusava um cliente que vinha através de indicação. E o outro método era a prospecção ativa. Quando a demanda de trabalho baixava e a gente estava com a equipe grande, eu começava a pedir o meu time de atendimento para fazer contato com outras empresas, com novas empresas, para a gente tentar manter aquela equipe que a gente tinha ali.
Até pelo vínculo que a gente criava com as pessoas, a gente não queria demitir ninguém. Mas o problema desses dois métodos é que eles não davam para a gente o controle do volume de clientes que entrava e saía da empresa. E essa oscilação atrapalhava muito a gente, porque o nosso produto ele é gerado por pessoas e ele vem direto de dentro do cérebro dessas pessoas. Até que um belo dia a gente rescindiu um contrato com uma rede de restaurantes que eram nossos clientes. E isso foi um baque para a gente. E a partir desse dia eu tomei uma decisão. Eu ia pesquisar tudo que eu conseguisse encontrar na internet e fora dela para achar um jeito de não depender de uma coisa externa. E nesse momento eu parei de adiar e eu comecei uma busca intensa para resolver esse impasse de uma vez por todas. Então eu me aprofundei ainda mais sobre técnicas de venda, gestão de pessoas, gestão de projetos, captação de clientes, desenvolvimento pessoal. E o ponto é que eu nunca achava o que eu realmente precisava. Eu nunca conseguia a virada de chave. Eu nunca conseguia ter o controle sobre o volume de entrada dos meus clientes. E foi depois de 2 anos que essa ficha caiu para mim, que nessas coisas eu não ia conseguir o que eu estava precisando naquela hora. Afinal, vendedores, eles ganham comissão e eles precisam vender para poder ganhar cada vez mais. E se você trava eles, impede eles de venderem por conta da sua capacidade de produção, eles simplesmente desmotivam. E é muito engraçado, porque a solução estava bem debaixo do meu nariz. E é o que geralmente acontece, né? Eu saí um pouco daquela posição, olhei o meu negócio um pouco mais de cima e enxerguei o marketing digital. Embora a gente fizesse alguns trabalhos de site, rede social para alguns clientes, esse não era o nosso carro-chefe. A gente era uma agência mais tradicional. A gente era focado em ponto de venda, em embalagem, em mídias tradicionais. Então você pode pensar, pronto, agora foi fácil. Você já achou a solução, é só ir lá e fazer, pronto, problema resolvido. Só que não. No mundo digital, existem alguns fundamentos básicos que são diferentes do mundo físico. E é aí que vem a porrada. O fato é que se você tem um terreno vazio e precisa construir uma casa, é uma coisa. Mas a minha mente naquela época era um condomínio de casas, onde cada casa representava uma crença que eu tinha sobre alguma coisa que eu já tinha feito e sabia o resultado que dava. E para ir para o digital, eu precisei começar um processo de desconstrução de casa por casa, uma a uma, para depois começar a construir. E para resumir essa história, foram mais ou menos 5 anos para eu começar a fazer lançamentos nesses moldes que você está vendo agora. E eu tentava aprender, mas ao mesmo tempo fazer do meu jeito. E em alguns casos isso é bom, mas em outros isso é uma tragédia. E para exemplificar, eu vou contar uma história que eu acabei de lembrar aqui. Uma vez eu estava brincando com meu filho de 3 anos de idade e eu desafiei ele a fazer o próprio Nescau dele. E ele falou que sabia e tal, e foi lá e fez. E na verdade, quando ele foi fazer, ele só colocou água e Nescau. Ele esqueceu do leite. Nesse processo de engenharia reversa, nem sempre a gente consegue identificar todos os componentes que formam aquele resultado. E assim é o marketing digital. Às vezes a gente vê um palco simples, mas que tem um bastidor enorme para aquilo ali acontecer. Bom, e particularmente essa mudança, ela teve um impacto tão forte aqui na agência que a gente foi deixando de ser uma agência de publicidade tradicional para se tornar uma agência de marketing digital, especificamente. E agora eu estou aqui dividindo isso com você por um motivo. E é claro que eu tenho o retorno financeiro disso, porque a gente vive num mundo capitalista e precisa de dinheiro para poder fazer as coisas. Mas com o tempo, você vai percebendo que dinheiro não é tudo. E o que me moveu realmente foram 2 coisas. A primeira é que eu cansei de ver amigos sofrendo pela escassez e eles chegavam num ponto que eles começavam a acreditar que aquilo ali não era nem para eles. E o motivo é que eles empreendiam de um jeito antigo no mundo novo. E a segunda coisa foi ver pessoas com produtos e serviços incríveis, indo até o último suspiro para tentar se reerguer, usando estratégias que não funcionam mais. Ou estratégias que não funcionam tão bem como funcionavam há 10 anos atrás. E eu acredito que na maioria das vezes a gente não tem dimensão da onda de coisas boas que as nossas ações realmente causam no mundo aí. Mas eu acredito que se eu posso ajudar empresas a prosperarem, e isso impacta na vida de empresários, de funcionários, de clientes, fornecedores, e na vida das famílias dessas pessoas que são impactadas indiretamente pelo resultado delas. E cada negócio tem o poder de causar um impacto gigante na nação. Só depende da sua decisão. Então eu decidi fazer a minha parte no mundo, entregando o melhor que eu puder em alavancagem de negócio com marketing digital. E antes de eu te mostrar como os nossos sites geram visitas e vendas para todos os tipos de empresa, de qualquer segmento, de qualquer porte, eu preciso te explicar por que o jeito que as empresas tendem a fazer essa e outras ações de marketing simplesmente não funciona. E a maioria das pessoas fazem marketing assim.
elas criam um produto, vão lá, fazem tudo bonitinho, contratam uma ferramenta de site ou uma ferramenta de rede social, algumas até contratam um profissional e vão lá e jogam um produto no mercado. Aí elas fazem uma propaganda, mandam para os amigos, cruza os dedos, senta, pega um terço, reza 3 Ave-Marias, 2 Pai Nossos e torce para que aquele negócio pegue. E espera que as pessoas vejam, curtam, comprem, interajam, liguem, visitem, tudo intuitivamente de forma espontânea, no volume e tempo ideais. Tudo isso a partir de uma única ferramenta ou de uma única pessoa. E na gíria do marketing digital, a gente chama isso de marketing de esperança. Mas antes de qualquer coisa, que atire a primeira pedra quem nunca fez um marketingzinho de esperança, né? A verdade é que ninguém faz isso por mal. Muito pelo contrário, esperança é uma palavra bonita, que significa expectativa, espera, aguardo. E tá tudo bem ter esperança quando você joga na Mega Sena. Mas a verdade é que ninguém se sente seguro, depositando o seu sucesso, o sucesso da sua família, o bem-estar dos seus funcionários, da família deles, num fator externo. Esperança definitivamente não é algo legal quando a gente está rodando um negócio. Tudo que te faz depender de esperança é simplesmente uma falta de método. Em outras palavras, conhecer e dominar um processo que vai te levar a um resultado desejado. Resultado esse que as pessoas pensam que aquela única ferramenta ou aquela pessoa traria sozinho. No seu marketing, tanto uma ferramenta quanto pessoas são parte de um processo que envolve várias disciplinas. E a maioria das pessoas fazem marketing assim. E agora eu vou revelar para você o núcleo da estratégia que faz com que os nossos sites atinjam resultados tão impressionantes para a M4 e para os empresários que contratam a gente. E isso acontece por uma coisa muito simples. O fato da gente já ter testado dezenas e até centenas de disciplinas aplicadas a um site e o resultado que cada uma delas causava. E em cada teste a gente descobriu quais eram as formas mais eficientes possível para gerar aqueles resultados. E depois de tantos testes, a gente pôde traçar uma reta, identificar um padrão do ponto A, que são empresas que não têm nenhuma presença digital, até o ponto B, que são empresas que fazem resultados relevantes com a ajuda da internet. E a gente resolveu facilitar ainda mais a vida dos nossos clientes quando a gente conseguiu colocar numa lista, num PDF, todos os itens possíveis, cada componente que é possível ter num site de uma empresa. E nessa lista você vai poder conferir o valor de cada elemento possível para o seu site e o prazo de execução desse trabalho. Além disso, tornar o seu site um produto totalmente personalizável também te dá a oportunidade de adequar o site ao seu orçamento e tempo disponível para colocar ele no ar. E olha, tudo que eu te dei de informação até agora é o máximo que eu consigo te dar nesse espaço de tempo. Afinal, esse espaço aqui é limitado. E se eu tivesse que te dar todos os fundamentos do início ao fim, possivelmente a gente ficaria aqui alguns dias. E por mais que eu tente explicar aqui para você, cada caso é um caso. E a gente precisa entender as particularidades do seu negócio. E para você que quer se aprofundar mais nesse assunto e quer dar um passo à frente, eu tenho uma oferta para te fazer, que é o seu site ser desenvolvido por mim e pela equipe da M4. E a gente divide um site que coloca dinheiro na sua conta em 7 etapas. E a primeira etapa é a etapa de infraestrutura. Nesse momento, a gente vai registrar o domínio da sua empresa, ou seja, o nome da sua empresa.com ou .com.br, vai configurar o seu plano de hospedagem, que vai receber o seu site, e vai criar os e-mails corporativos do seu negócio. Agora você não vai precisar mais de ter um e-mail @bol, @hotmail, @msn. Agora vai ser o seu e-mail vai ser o seu nome, o nome da sua empresa.com.br. E a segunda etapa é a etapa de estrutura do site. Nessa etapa a gente vai definir quais páginas vão compor o seu site, de acordo com uma pesquisa que a gente vai fazer com empresas do seu segmento. E também vamos pensar em como que a gente pode diferenciar a sua empresa dos concorrentes. Você não vai ter mais aquela sensação de branco na hora de definir o que você vai mostrar para os seus clientes. A terceira etapa é um tema polêmico, conteúdo. Afinal, o que é um site que não tem texto, imagem e vídeo de qualidade? Não atrai, não retém, não convence, não vende, não serve. As empresas têm diferentes necessidades nesse quesito. E é aqui que está o nosso segredo. De acordo com a nossa experiência, 98% das empresas se identificam com 3 cenários. 1. Possuem todo o conteúdo para ser publicado no site. 2. São pessoas que têm uma vaga noção sobre o que elas querem que entre no seu site. Mas elas não querem perder tempo e energia com isso e correr o risco de não ter um bom resultado, já que nem sempre elas são especialistas nesse assunto. 3. É o meio termo. São pessoas que têm algum conteúdo, mas elas querem contar com a ajuda de um profissional para fazer alguns ajustes, melhorias, para fazer algo mais profissional para elas. E na sua proposta, você vai ter acesso a essas 3 opções, o que vai te permitir ter um produto enxuto, sem precisar pagar demais e receber de menos. Até porque é isso que acontece com a maioria das empresas que tratam um site só como programação e design. Ou elas embutem o custo da produção de conteúdo no valor do site, contando que nenhuma empresa vai enviar o conteúdo,
ou elas simplesmente não fazem e pedem o cliente para enviar tudo pronto. E a quarta etapa é sistema. Oferecer funcionalidades avançadas no seu site certamente vai te diferenciar no mercado. A comodidade do online hoje em dia é impossível de ser ignorada. Quanto mais fácil o acesso do seu cliente ao seu produto ou serviço, mais ele vai tender a consumir. Sem contar que, em muitos casos, é possível criar uma fonte de receita nova para a empresa através dessa ferramenta. Você não precisa mais sujeitar o seu cliente a processos que ele não gosta ou que o afasta de você a cada dia que passa. A quinta etapa são os recursos adicionais. Funcionalidades extras para o seu site vão trazer mais dinamismo e entretenimento para a navegação do seu cliente. E quando o seu cliente tem uma experiência memorável com a sua marca, ele tende a lembrar da sua marca mais vezes. E o site não tem que ser só um monte de foto, texto e vídeo. As pessoas querem interação, elas querem ver que você não só fala que é diferente, mas mostra isso no teu site. A sexta etapa é a criação de anúncios. Nesse momento a gente já vai estar imerso no teu negócio, o que vai dar conhecimento de causa para a gente criar anúncios poderosos. A gente já vai estar entendendo o seu público e falando a língua deles. Unir o seu conhecimento técnico com o nosso conhecimento em escrita persuasiva e design não vai deixar você ter um anúncio que pode ser ignorado. Sétima e última etapa. Fazendo uma analogia ao mundo físico, na internet é como se você pudesse comprar a quantidade de pessoas que passa na frente da sua loja e a quantidade de pessoas que entra na sua loja. Depois de uma primeira análise, já vai ser possível saber quantas das que entram e fazem uma pergunta ao vendedor, por exemplo, fecham efetivamente um negócio. Depois, o trabalho é otimizar isso e encontrar caminhos cada vez mais eficientes. Você vai saber exatamente para onde está indo o seu investimento em propaganda e qual retorno cada campanha e cada anúncio te dá. E além de tudo isso, você ainda vai ganhar de bônus uma campanha para anunciar o lançamento do seu site via Instagram, Facebook, WhatsApp e e-mail marketing. Contratar um pacote de campanhas em todos esses meios custaria sozinho algo em torno de R$10 mil. E não é só pelo trabalho que isso dá, mas é porque essa ação de lançamento tem o poder de causar não só o retorno do investimento, mas um resultado extraordinário nos primeiros dias de lançamento do site. Mas se mesmo assim você ainda tiver dúvida que o site que a gente vai fazer para você vai dar retorno para a sua empresa, para você, eu tenho uma garantia que vai tirar todo o risco dessa transação das suas costas e colocar na nossa. E essa garantia se chama Resultados Garantidos em Contrato. E ela funciona assim: se você contratar os recursos que a gente recomendar para o seu site e depois de 6 meses não ter pelo menos o retorno do investimento que você fez, eu vou auditar pessoalmente o seu processo comercial e de atendimento e criar uma solução para você. E se mesmo assim eu não resolver o seu problema, eu vou assumir que a M4 falhou em te aceitar como cliente e vou assumir a responsabilidade financeira disso, te devolvendo a diferença do seu investimento. E quando eu falo te aceitar como cliente, é na melhor das intenções, porque a última coisa que eu quero é que qualquer pessoa nesse mundo desperdice o seu tempo. De vez em quando aparecem marcas que querem que a gente venda gelo para esquimó, ou que a gente promova negócios que ferem o nosso código de ética. E a gente se reserva no direito de recusar esses clientes. E uma frase que eu gosto de passar para frente é que quando a gente diz sim para o que não é ideal, a gente está dizendo não para o que é ideal. E isso vale para praticamente tudo. E é por isso que a gente analisa cada empresa, para saber se a gente vai conseguir causar resultados positivos e expressivos nos números dela. E o fato é que se a gente resolvesse trabalhar para toda empresa que procura a gente, além de sofrer o risco da nossa cláusula de garantia de resultado, a gente poderia deixar de estar trabalhando para empresas que aumentariam exponencialmente o seu impacto no mundo. E com isso, a gente já está deixando de tornar mais próspera a vida de empresários, colaboradores, fornecedores e todas as pessoas que são impactadas indiretamente pela vida dessas pessoas. É uma escolha que gera um efeito em cascata e para a gente é um ato de responsabilidade. Mas digamos que mesmo assim a gente deixasse de lado tudo que a gente acredita e resolvesse começar a agir só pela ganância do dinheiro. Existe um limitador que obriga a gente a adotar essa política de seleção. E o fato é que a matéria-prima do que a gente entrega é totalmente mental. Logo, a gente precisa de pessoas no nosso time para desenvolver todas as estratégias e produtos. E o outro fato é que todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Por isso, o tamanho da nossa carteira de clientes está diretamente ligada à quantidade de pessoas que a gente tem no nosso time hoje. E você, como gestor, deve saber bem como é um desafio encontrar pessoas que estejam dispostas a se comprometer com o seu negócio. E por saber disso, é que a gente só traz para a nossa equipe profissionais que realmente amam o que fazem. Porque é só assim que eles vão passar da hora que eles acordam até a hora que eles vão dormir pensando full time em como melhorar os resultados dos nossos clientes. E assim, com paciência, a gente vai encontrando as peças certas que vão se encaixando aqui no nosso mundo. A gente faz questão de abordar esse assunto porque a gente tem um time limitado. E a gente não pode sair fechando contrato com um monte de empresa ao mesmo tempo. E é por isso que nesse momento estamos limitando a entrada de apenas 10 novos contratos. E é para isso que a gente disponibilizou um formulário que você vai preencher agora,
para a gente poder entender um pouco do seu negócio e o momento que ele está passando. E a gente vai dar preferência para as empresas que preencherem esse formulário primeiro. O link está no botão verde abaixo. A gente se vê do outro lado.